Olá pessoal, hoje eu estou aqui como convidada da Essência da Terra para a gente bater um papo sobre a questão da dependência química. Aproveita e mande o aviãozinho aí para as pessoas que você sabe que pode ter interesse sobre esse assunto e nós vamos conversar um pouco sobre o que é isso e como nós podemos utilizar os óleos essenciais dentro desse processo, tá bom? Sejam bem-vindos, meu nome é Sônia Mazeto, eu sou terapeuta, psicanalista, mestre em ciências da saúde e sou sim especialista no tratamento contra a dependência química. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu vivo no consultório e como que eu faço essa introdução dos óleos essenciais com os meus pacientes, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Muito bem. Quando nós falamos sobre dependência química, quando nós falamos sobre vícios é algo muito amplo, né? Às vezes, quando se fala em vício, imagina-se que o vício seja apenas da droga adicção, né? Ou cigarro e fumo, mas na verdade, ou álcool, mas na verdade os vícios, eles podem ser qualquer coisa. A gente fala que os vícios, eles são a repetição de hábitos que você começa a desenvolver na busca disso que a gente chama de prazer, né, na produção de dopamina no sistema neural. Então, por isso que a gente vê pessoas que têm problemas com vício em pornografia, em comida, em gastos, em jogos, né? Mas hoje eu gostaria de me ater sobre essa dependência, a dependência química mesmo, que é a área que eu atuo mais, né? A gente também trabalha com as outras áreas, mas essa é a que mais eu atuo já há mais de 8 anos. E vejo que é importante a gente fazer uma introdução no sentido de dizer que quando nós falamos na dependência química, nós temos que ter um olhar, uma visão holística do ser humano como um todo, né? Quando a gente fala em dependência química, nós estamos falando ali de um organismo humano. Então, ele tem toda uma configuração psicossocial, orgânica, emocional. E essa visão nessa amplitude, ela é necessária para que a gente possa compreender como é que nós vamos atuar aí. Então, não basta, às vezes nós pensamos assim, eu falo isso porque, gente, há 8 anos atrás, um pouco mais, nós fizemos uma pesquisa, e a Tabata até estava junto comigo nessa pesquisa, na África, para a gente descobrir algumas plantas que podiam ajudar nesse processo da dependência química. E eu trabalho com um protocolo muito específico, utilizando sim algumas plantas de lugares do mundo. Só que não, eu digo que o elemento, seja a planta, seja o óleo, não faz milagre, não faz milagre. Eles podem ajudar no processo, mas a pessoa que está se submetendo a esse tratamento, ela precisa buscar saúde em todos os sentidos. Ela precisa buscar estar saudável emocionalmente, ela precisa buscar estar saudável energeticamente e precisa buscar estar saudável fisicamente. Então, a primeira coisa que nós fazemos, e eu gosto de conversar com os meus pacientes quando eles chegam no consultório, para perceber qual é a visão que ele tem sobre essa questão da situação que ele está na dependência química. E é muito importante que eles entendam como é que o sistema neural trabalha, como o sistema neural trabalha. Eu costumo dizer a eles sempre, olha, tudo o que tem no seu arquivo mental foi feito e está lá, o que eu chamo de engramar, né? Que é engramar, é depois que isso se tornou. Primeiro você tem a informação neural, depois você começa a repetir essa informação, aí entra no automatiza. Quando engrama, entra no automático,
E então, diferente da gente fazer as ações para que isso se torne um engrama, esteja no arquivo neural, quando automatizou, aí é o cérebro que dá a voz de comando para o corpo. Por isso que na dependência química é tão complicado, quando para eles chegarem no ponto que eles chegaram, de agora a cabeça mandar, a cabeça manda e o corpo começa a ter os efeitos que a gente diz, fisiológicos, que são aí a síndrome de abstinência, por exemplo, eles sentem realmente sintomas orgânicos, físicos, porque a cabeça pede e o organismo vai reagir. Mas sabe por que a cabeça pede? Porque houve repetição continuada desse hábito. Quantos anos ele ficou? Toda vez ele ia e usava. Lógico que existe tipos de organismos diferentes. Eu conheço pessoas que usam durante uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá ali, e quando ele decide, ele fala, eu não quero mais, isso não está sendo bom para minha vida, e ele sai. Já tem outros que usam 1, 2, 3 vezes e que depois não conseguem mais. Por que isso acontece? Isso é explicável. Existem sistemas, né? Eu até fiz algumas anotações dentro das muitas coisas que eu gostaria de falar com vocês para eu não esquecer e direcionar. Nós trabalhamos com neurotransmissores, né? Então, quando tem pessoas que, pela herança genética, porque tem isso, nós sabemos hoje que a epigenética, ela já veio quebrar e dizer que nós não somos somente herança genética. Nós temos a nossa herança genética, mas através de nossos hábitos, e quando nós modificamos nossos hábitos, nossa forma de viver, nossa forma de pensar, que é através da epigenética, nós conseguimos mudar o DNA da nossa próxima geração. Então, isso é fantástico, porque se a gente pensasse que veio só com a herança e que nós não podíamos fazer nada mais para mudar, mas hoje a gente sabe que pode. Então, as pessoas que têm essa herança genética, que já vem com uma herança mais propensa, ou seja, como os receptores deles abraçam com mais facilidade a questão dos elementos que produzem essa sensação de prazer momentâneo, produzindo a dopamina aí, né? Porque as pessoas, nós produzimos dopamina de várias formas e uma delas é sim esses estímulos de droga, de bebida, porque ele estimula esses neurotransmissores e as pessoas sentem prazer naquela hora. Então, quando eles começam a trabalhar esse estímulo continuado, tem pessoas que os neurotransmissores são muito sensíveis e agarram isso. Esses são os que têm mais dificuldades. Esses são os que ficam, às vezes, uma vida, sabe? 20 anos, 30 anos, e num ciclo vicioso. Claro que às vezes ele não consegue compreender, mas o ciclo qual é? Sai do processo, faz lá, é internado, coisa assim, daqui a um pouco ele vem e recai novamente. Aí começa de novo, fica um tempo sóbrio, aí cai de novo e aí volta de novo. Então esse ciclo vicioso, ele se torna também um processo repetitivo. Isso também está criando um registro aqui, desse ciclo que se forma. E por que então, diante desse ciclo, a dificuldade das pessoas é de quebrar esse ciclo, porque existe aí o que a gente chama de um ritual, né? Um ritual na vida dele, um ritual do que acontece. É importante dizer que eu tenho pacientes que... e por isso a gente tem que olhar isso de uma maneira muito cautelosa e muito ampla para poder ajudar o máximo possível essa pessoa.
Claro que eles não gostariam de ter os prejuízos que eles têm diante de um processo na dependência química, mas, por exemplo, eu tenho pessoas que, se você for analisar, assim, é porque ele tá... Hoje nós já estamos com um estudo, eu e uma outra especialista, captando um outro processo que nós acreditamos que pode ajudar. Por quê? Porque a gente vê acontecer assim, olha, a pessoa, você vai, olha a vida dele, tá tranquilo, ele é casado, ele tem filho, está tudo normalmente bem. E aí, tá tudo bem. E eu pergunto, né, e tô sempre acompanhando como estão as coisas. Tá tudo ótimo, tá tudo bem. De repente, passa um tempo, e não é um tempo grande, às vezes 1 mês, 2 meses, e o parente dessa pessoa, a esposa, o pai ou alguém da família, me liga e diz que a pessoa recaiu e tá lá fazendo uso de drogas, quando às vezes não sai de casa, né? Sai de casa e fica fazendo uso. E aí a gente fica pensando e repensando o que foi, né? O que acontece nessa cabeça. Lembra? Tudo o que é repetido por muitas vezes se torna hábito. Tudo que é repetido por muitas vezes se torna hábito. Então nós temos que prestar atenção em quais são os hábitos que eu estou desenvolvendo e quais são os hábitos que eu estou estimulando ou ajudando as pessoas a criarem. Tem pessoas que têm hábito de mentir. Ele às vezes nem se dá conta, ele conta mentiras tão bobas que não vai ter nenhum peso. Hábitos. Então a primeira coisa que a gente faz quando você vê uma pessoa assim é tirar esse ciclo desses hábitos e introduzir outros hábitos. E aí, quando vocês perguntam, os óleos essenciais, como é que eles entram nesse processo? Eles entram nessa continuidade no cotidiano dessas pessoas. Porque não é simples, não é fácil para alguém que tem o sistema neural, quando chega o estímulo, que ele já está habituado com tanta repetição, eu falo que ele tem que colocar um outro elemento ou um outro hábito ali. Por isso que a gente pede 3 coisas que a gente olha, que a gente mantém. Primeiro, exercício físico. É muito importante porque o exercício físico, ele estimula a produção de dopamina. E aí ele vai sentir esse mesmo estímulo aí. Nos neurotransmissores vão funcionar dessa maneira. É uma coisa boa. Deve se fazer sempre. Esse é um vício legal para se ter, que é o esporte, né? Porque isso vai ser saudável. Outra coisa é a qualidade do sono. O sono é um elemento essencial para o não adoecimento do organismo, para o bem-estar emocional, energético e espiritual. O sono, que é o sono REM, que a gente chama, profundo, que ele é reparador, ele é muito importante. Então, quando isso e o outro processo é a alimentação. A alimentação é fundamental. Nós precisamos adequar a alimentação, porque o que eu como vai sim trabalhar a questão química dos alimentos no meu organismo, e isso é muito importante. Então são essas 3 coisas. E como que eu trabalho com isso? Eu faço um processo de desintoxicação muito profundo dentro de um processo terapêutico, que eu não vou falar sobre ele hoje, porque não é esse o caso, mas se alguém quiser saber alguma coisa assim, hoje a gente ainda trabalha e faz esses esclarecimentos e atendimentos online, então pode entrar em contato. Mas quando você faz um processo de desintoxicação, porque você precisa principalmente desintoxicar o fígado dessa pessoa, porque o fígado ele dá essa estrutura de bem-estar no nosso organismo. Então você faz a desintoxicação do fígado e como é que você mantém isso? Então
eu vou dizer a vocês, existe o óleo de Zengest. Hoje, no meu protocolo, até um tempo atrás, quando eu comecei a introduzir os óleos essenciais na dependência química, eu utilizava o kit introdutório de 3 óleos, que eram o peppermint, o lavanda e o lemon, né, o limão siciliano. Hoje, eu mudei. Hoje, todo o meu protocolo de atendimento, quando é para esse processo da dependência química e dependências de um modo geral, eu introduzo o kit de 12 óleos, que é o kit básico de 12 óleos. Por quê? Porque esse paciente, ele vai ter que ser tratado, e não só ele, a família dele, a gente sabe que são, que a gente fala, os codependentes. Então a gente tem que tratar o paciente que está com o problema da dependência química e toda a doença que foi causada também dentro do seu ciclo familiar. Então eles já levam, assim que eles fazem a primeira introdução da desintoxicação, eles mantêm depois isso, porque esse detox ele vai ser cotidiano. Nós vamos introduzir um novo hábito na vida dele, no uso dos óleos essenciais. E aí, como eu uso? Eu uso o Zengest, que todo mundo conhece, porque o Zengest ele trabalha essa questão da desintoxicação do fígado também. Ele faz essa limpeza, né, que a gente precisa, essa desintoxicação. E ele pode manter também com o limão siciliano, porque a gente sabe que o limão ele está no dia a dia. Precisamos ajudá-los, e aí eu introduzo a família para ajudar, porque no início acha-se que isso é uma coisa insignificante, mas quando começa a se passar as semanas e ver o resultado orgânico que isso traz de bem-estar, aí eles aderem ao tratamento. Então, para manter o detox, por isso que a gente fala sempre, gente, Zengest é um óleo que é para ser usado, terminou de comer, pesou um pouquinho, ou não está muito bem, põe lá suas 3 gotinhas e tome, né? E além de estar tratando o fígado, ele vai estar desintoxicando. E o limão siciliano, que a gente pode pôr na nossa água, pode pôr no nosso suco, né? É muito fácil. É isso que eu coloco para os meninos, para eles manterem esse processo do organismo limpo, tá? O que mais que eu utilizo? Já é sabido que o óleo de eucalipto, ele é um óleo que traz confiança, né? Mas dentro do Breathe, que é um broncodilatador que a gente conhece, tem eucalipto. Então eu utilizo o Breathe, que é inalando, ou usa no difusor, ou sabe assim, mandar fazer, faz um perfuminho para você, coloca num creme que você gosta, coloca num óleo para você passar, para você estar cheirando, inalando no seu difusor, né? Porque ele vai trabalhar essa questão da confiança, além de trabalhar o processo mesmo da broncodilatação, oxigenação maior, bem-estar maior, né? Então, esse é o que a gente introduz aí no processo. Outro óleo que eu utilizo muito e que indico é o pimenta preta. A gente sabe que o pimenta preta e o zimbro, né? Eles são óleos indicados para nicotina também. Mas eu também coloco aqui a cannabis e também utilizo para a questão do álcool e sim na dependência química também, na drogadicção. Então você pode usar o black pepper, né, que é o nosso pimenta preta. Como que eu vou utilizar? Inalando e no plexo solar. Gente, por que a gente fala plexo solar? Plexo solar é um ponto que nós temos um pouco abaixo aqui do osso externo, aqui o plexo solar. Porque essa região do plexo solar é onde a gente trabalha, é como se fosse
como que eu vou dizer, o estímulo do centro do ser, é como se iluminasse, é daqui que está no meio das regiões que são trabalhadas. Então a gente sempre vai dizer para usar no plexo solar, na sola dos pés também é um bom lugar para ser. Ao redor do umbigo também é um lugar para ser usado. Então o black pepper é um óleo ardido, quente, quem conhece sabe, né? Mas ele é importante, ele pode ser inalado. Então, por exemplo, deu vontade, deu aquela questão da vontade, da fissura, inala, cheira, porque ele tira isso, tá? Ele tira essa questão da fissura. A diferença dele do zimbro é que o zimbro, ele afasta o medo de não dar certo, elas têm medo de o que as pessoas vão dizer, elas têm medo de recomeçar. E o zimbro, ele é um óleo que afasta o medo da escuridão. Então, ele trabalha essa coisa de afastar as emoções negativas, da incapacidade. Ele pode ser usado também topicamente nos mesmos pontos, né, no plexo solar, na sola dos pés, e ele pode ser inalado. Então, sentiu isso? Inala. Faz ali um perfuminho para você, passa, esteja sempre com esse cheiro. Gente, por que a gente fala para inalar? Porque as pessoas falam, mas eu vou cheirar, isso vai fazer diferença? Acreditem, porque eu atendo todo tipo de perfil que vocês podem imaginar. Desde meninos muito jovens até senhores e senhoras, né? Dentro desse processo do vício. E quando nós inalamos, gente, isso vai direto para o sistema límbico. Então, a reação, a mensagem para esses neurotransmissores é muito rápida. Por isso que a gente diz, olha, teve crise, deu fissura, deu ansiedade, inala, porque é a forma mais rápida desse seu organismo reagir. Então, ainda tá certo? Não tenham dúvida quanto a isso. Tem crise, eu tive pacientes que tinham crises e que as mães relatavam que o que ela fazia, que a gente dizia, passa o óleo e põe, e deixa ali, e deixa ali, e deixa ali, até sair da crise, até acalmar. Então, nós não estamos dizendo que os óleos são milagrosos e que só eles vão resolver tudo, mas o que eu estou dizendo que um processo associado com exercício físico, com cuidado alimentar e com um organismo limpo e um sono, que seja um sono de qualidade, ele vai sim ajudar sobremaneira essa pessoa nessa caminhada de mudança de hábito, né? Um outro que eu também uso, a gente ouve falar sobre a questão do cravo, né, da canela. A canela, ele trabalha essa coisa, ele é um óleo acolhedor, ele é um óleo mais quente, então ele acolhe, é a questão de olhar para dentro, é a autoconfiança. Isso é o canela. E o cravo, ele fala sobre ele trabalha a nossa criança interior. Sabiam disso? Então, ele afasta a questão do vitimismo, sabe? Assim, eu fiz porque eu fui criada assim, porque minha mãe me batia, porque ele afasta essa questão do vitimismo e coloca os limites. Então, aí vocês me perguntam, mas o canela e o cravo não vem no kit, mas vem o On Guard, e o On Guard tem cravo e tem canela. Então, quando vem o kit e eu sento com a família e com o paciente para explicar como vai ser o uso, eu já sei o que eu vou indicar, por que eu estou indicando, né? Ele vai usar e eu vou dizer para ele como vai usar. E mais profundamente eu sei sim que quando ele toma o On Guard, além dos benefícios todos que a gente sabe que ele tem, que é um imunoestimulante, e é interessante que a gente compreenda que quando nós vamos fazer um tratamento como este, eu preciso olhar para essa pessoa
e tratar ela e deixar ela saudável para esse processo. Não adianta eu querer trabalhar um processo mental, de mudança de hábitos e tudo, se ela não está bem organicamente, se ela não está bem de saúde. Então, por isso eu uso o On Guard. Além de ter esse olhar todo que eu preciso, que é a autoconfiança, o acolhimento, o não vitimismo, né? Além disso tudo, de afastar tudo isso, de pôr limites, ele ainda vai trabalhar organicamente a saúde dessa pessoa para mim. Como que eu utilizo ele? Pode ser utilizado inalando, sempre inalando é uma boa opção, e pode tomar também, colocando sublingual 3 gotinhas ou na água, como a pessoa preferir, né? Eu tô falando muito sobre essa questão do plexo solar, gente, porque o plexo solar, ele é ligado, no estudo oriental, ele é ligado ao pâncreas, né? Então, essa ação de ter consciência, o plexo solar, ele traz a gente a consciência, e isso é muito importante quando a gente está trabalhando essa questão da dependência. Outro óleo que eu utilizo é o toranja, que aí a gente entra nos cítricos, né? Mas o toranja, ele trabalha a compulsão. A gente usa o toranja até para compulsão alimentar, que é muito utilizado. Então, a gente sabe que quem tem problemas com droga-adicção, eles são muito compulsivos. E quando essa compulsão vem, eu canso de dizer a eles, gente, o ápice da compulsão são 30 segundos apenas. Se você conseguir ludibriar, fazer outra coisa, nesses 30 segundos, passou. Mas 30 segundos é o suficiente para você recair. Então, o toranja ou grapefruit, né, eu utilizo para essa questão da compulsão. E o grapefruit, ele emocionalmente, porque é muito interessante a gente saber, a Tabata sempre fala isso, os óleos têm a sua função orgânica, sua função química, mas ele tem a sua função emocional. Então, ele sempre vai trabalhar algo nesse processo emocional, né? E o grapefruit, ou a toranja, que eu falo que a gente deveria tomar sempre, né? Porque todos nós somos compulsivos a alguma coisa, ele trabalha a aceitação, o amor. Então, quando eu começo a me aceitar mais, quando eu começo a me enxergar e ver as coisas boas que eu tenho e começo a descobrir e enxergar as minhas coisas boas, esse amor próprio, ele vai ajudar muito em qualquer processo de tratamento, né? Então, por isso que ele vem. E aí, você pode usar, que tem no kit, o tangerina, que é um óleo que estimula essa coisa da alegria, do bem-estar, né? Do prazer. O limão, que também é um que compõe também os cítricos, que tem o limoneno, né? Pode ser usado também. Como que a gente vai usar? Pode ser inalando, pode ser uso tópico, né, passando, e pode ser ingerindo, né? Eu particularmente gosto muito de ingerir. Agora, todo o processo, quando tem essa questão da droga-adicção, eu recomendo muito o uso inalatório, muito, porque eu sei que dependendo do momento, eles precisam cessar. Então tem que ser um efeito rápido, né? E nós temos também, porque olha, existem vários tipos de óleos que a empresa, que é do Terra, eu fico encantada de ver o estudo que eles fazem e o que eles trazem para nós. Existe indicação do Motivate, que é esse aqui é o kit das emoções. Lógico que esse kit das emoções, eu utilizo ele muito particularmente de acordo com a característica, às vezes, de um paciente que precisa ter mais força por alguma circunstância que aconteceu, por algum fato. Então, por exemplo, o Motivate, que é um mix motivador, foi uma mistura entre hortelãs, mentas e cítricos, criado
por especialistas, né, dentro de uma área de pesquisa, exatamente para encorajar as pessoas. Então, se eu preciso dar esse encorajamento, se eu vejo que tem um paciente que precisa ser encorajado a tomar decisões na vida dele, porque tem gente que quer fazer e não faz nunca. Ele só fica no pensamento, ele só fica no desejo. Ele não tem motivação para isso. Eu uso esse Mix Motivate, que é o motivador, né? Então, tem também o que é muito interessante, que é um mix que eu gosto muito, que ele é de especiarias e herbais, que é o Passion. Então, quando a gente fala paixão pela vida, às vezes as pessoas não estão mais apaixonadas pela vida. E mais do que estar apaixonado por alguém, a gente precisa estar apaixonado pela vida, precisa estar apaixonado por nós. Então, muitas vezes, eu preciso sim indicar e dar para um paciente usar esse mix da paixão, porque a gente percebe que ele está precisando estar mais apaixonado pela vida, olhar a vida de uma outra forma, né? E assim, dentro desse kit de emoções, a gente tem óleos tão preciosos que foram pensados numa mistura de plantas, de florais, de amadeirados, de mentas, pensado somente para as nossas questões emocionais. Então, de acordo com cada perfil e cada necessidade específica, nós podemos. Então, até a mistura de florais e amadeirados, né? Esse nos estudos que a gente faz na psicoaromaterapia, os florais e amadeirados, eles trabalham na sua composição o consolo. Então, muitas vezes as pessoas precisam ser consoladas naquele momento. Elas precisam não só ser acolhidas, mas elas precisam também ser consoladas. E às vezes a gente não tem palavra para dizer isso, mas quando você pega esses compostos que eu falo, que a natureza tem, que Deus colocou aqui para nós, né, nesse planeta criado para que a gente vivesse aqui, e misturam isso e percebem o quanto isso trabalha nos nossos neurotransmissores e o que isso motiva o nosso complexo celular e orgânico e levando o nosso emocional a um outro estágio. Gente, isso é extraordinário. E assim, é simples. Eu falo para as famílias e para os meus pacientes que o início é um tratamento de choque, porque você tem que ser muito criterioso, mudar hábitos e tudo mais. Mas não tem como. Depois, se você consegue, se você faz isso, se empenha em fazer em mudança de hábitos, tem que haver mudança de hábitos. Depois você consegue manter. Então, para mim, isso é a manutenção do ritmo da vida. É a manutenção daquela faxina que você fez, que deixa em ordem, que a própria pessoa... Gente, para você fazer uma faxina, para você dizer o que tem que ser feito, porque não é eu que faço a faxina, né? Não é o terapeuta que cura. A gente nem cura, porque a cura ela é autocura, mas é a pessoa fazer uma faxina nela mesma, sabe? Ela se permitir, eu vou abrir aqui meus cantinhos, aqui tem isso, aqui tem aquilo. E eu sempre digo a eles, quanto mais abertos vocês vierem, quanto mais resilientes, mais flexíveis, mais dispostos, mais a gente consegue auxiliar, né? Porque à medida que vem trazendo as dificuldades, você pode ir dizendo, isso é bom, isso pode te ajudar, e vamos caminhar junto para ver. Então eu tenho visto histórias muito lindas, e quando eles dizem, nossa, tem mães que diz, nossa, esses olhos tão simples, conseguiu dar um outro ritmo de vida para a minha família, para o meu filho, para minha mãe, porque às vezes é a mãe que tem o problema e os filhos que trazem, às vezes é o filho e são os pais, é muito diversificado. E aí eu me sinto muito feliz de poder
indicar, e assim, eu confio tanto na qualidade dos óleos e na empresa, que eu realmente digo a eles, façam uso e eu vou acompanhá-los, e tudo que acontecer, gente, essa questão de acompanhar, né? Não é assim, ó, usa o óleo lá na sua casa e pronto, você vai ver o resultado. Não é assim que funciona. A gente, quando é responsável por alguém, né? Sabe aquela história, né? Você é responsável do Pequeno Príncipe, você é responsável por aquele cativa. Quando um paciente chega e você faz todo esse trabalho, explica como é, você fica ali que nem acompanhando, entendeu? Que nem mercado de ações. E aí, subiu? E aí, baixou? Vamos ver o que a gente faz. O que tem que ser feito? Olha, faz isso, olha, faz aquilo. Você fez uso? Ah, esqueci. Não pode esquecer. Olha, deixa esse lá perto da sua cama, deixa esse no seu banheiro, deixa esse na cozinha. Leva, coloca assim, coloca assado. Por quê? Porque você está desenvolvendo com a pessoa um novo hábito. Se você só fala para ela, olha, toma aqui, se vira, ela não tem esse hábito ainda. Então, se nós estamos falando em mudança de hábito significa tira este que não está sendo bom e vamos colocar um outro que vai ser melhor para você, que vai te dar mais saúde, que vai te trazer mais alegria. E aí você tem que ficar acompanhando por um tempo. Eu tenho pacientes que no início, quando você fala que eles têm que usar os óleos, eles não acreditam não, sabe assim? Acha que o meu remedinho de dormir vai ser substituído por isso? Ah, porque eu sinto isso e aquilo. E aí você fala, vamos experimentar uma semana, tá bom? Daí se não funcionar a gente conversa. Olha, vamos experimentar. E aí você vai checando, perguntando para familiar e para ele mesmo. Depois que eles se convertem, que veem o resultado e o bem-estar que eles sentem, aí é extraordinário, porque daí eles mesmos já tiveram essa resposta, e aí isso se torna um hábito, né? Então, eu tive uma paciente que ela tomava muito omeprazol, e uma das coisas que a gente queria era tirar esse monte de remédio que ela tomava. O problema era com o álcool. E eu cansei de receber áudios dela assim, olha, porque não tá adiantando nada, olha, porque eu não sei como usar esses óleos, olha, e a minha alegria foi tão fantástica o dia que ela veio no consultório depois de alguns meses de tratamento e disse que conseguiu tirar o omeprazol depois de 15 anos e estava muito feliz. Eu tinha reorganizado muitas coisas, mudou muitos hábitos. E aí ela era uma adepta do uso dos óleos essenciais para tudo na vida dela, ela e as filhas. Então é isso que vale a pena, né? Aqui tem uma pergunta do Ed. No caso de vício com o crack, o Smart Grapefruit resolve? Como usar? Olha, não é que só ele vai resolver o problema, ainda mais o crack, né? O crack, ele é vicioso e ele é muito rápido, né? Mas se essa pessoa está fazendo algum tipo de tratamento para o crack, porque o crack a gente tem que fazer uma desintoxicação muito severa, e eu utilizo depois uma outra planta de uma pesquisa que nós fizemos na África, porque ele é muito pesado. Aí, quando passa desse processo, o Grapefruit ou o Smart vai ajudar na síndrome da fissura, vai ajudar quando ele estiver fissurado, mas não significa que só ele vai ter poder para alguém que está com o problema com o crack resolver, não é isso. Os óleos, eles fazem a manutenção do estado da pessoa. Isso que é importante a gente entender. Quando a gente fala, faz exercício físico, é importante, vai caminhar, vai para academia, vai fazer alguma coisa, vai correr para estimular esse organismo. Precisa sim de psicoterapia. Não é só assim, eu vou tomar os óleos e isso vai me ajudar. Não, os óleos vão te auxiliar.
mas você precisa ser acompanhado por um profissional que, fazendo outras atuações, precisa de acompanhamento com psicoterapia. É muito importante, a gente precisa mudar aqui a cabeça, senão fica sofrendo as consequências orgânicas e a cabecinha não muda. É muito importante entender o que está acontecendo aqui dentro. E aí os olhos podem nos ajudar a manter esse estado de benefício que a gente vai conseguindo e avançando, entende? Então a gente diz que os olhos, eles são nossos mantenedores, né? Eles ficam nos mantendo com aquilo que a gente precisa, estimulando o organismo, trabalhando o emocional, mas eles não são milagrosos sozinhos. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Gente, tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Deixa eu ver aqui como é que tá esse... Deixa eu ver aqui se tem aqui. Tem alguma pergunta? Não sei se passou alguma pergunta aqui que eu não vi, porque eu estava conversando com vocês, mas... Se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, eu fico à disposição. E a questão do sono, gente, a gente tem perfis diferentes de pessoas. Então, a maior parte dos meus pacientes, eles se adequam com a lavanda. E eu peço para usar lavanda não é só para dormir, não. Eu peço para usar lavanda também durante o dia, quando eles se sentem muito irritados, eles têm um quadro de irritação muito frequente. Então, a gente diz, olha, ache o seu colar difusor ou faça um perfuminho e esteja sempre inalando quando você perceber que o seu humor está mudando. Então, o lavanda ele pode ser usado também no cotidiano. E tem pacientes que não conseguem, às vezes eu peço a mistura de lavanda com cítrico. O balance é maravilhoso, já diz, né? O balance ele vem no kit para balancear, para equilibrar as emoções, então pode colocar também para dormir o balance. E cada paciente a gente vai ver qual é o perfil dele, a necessidade maior dele, né? E aí a gente vai trabalhando, ensina eles dentro do kit lá, fazer os seus mix, fazer as suas... Eles têm a questão da autoestima, né, muito baixa. Então tem que trabalhar isso também. Às vezes eu faço com eles os blends para o rosto, para a pele, para o cabelo. Então cada um tem a sua especificidade, né? Para alinhamento dos chakras, nós temos óleos específicos, depende do que você vai fazer. Se você for meditar, você pode usar olíbano, mas existem óleos específicos para cada chakra, existe, tá? Qualidade e uso da lavanda. A lavanda a gente pode utilizar ele de qualquer maneira. E por que a gente pede para, como eu estou falando aqui na questão da dependência química, para a família usar também? Por que eu já introduzi o kit inteiro? Para não ficar só com o paciente, mas para a família poder usar também. Porque eu também preciso que a família esteja equilibrada, que a família também esteja nesse nível de nós estamos trabalhando junto, nós precisamos acolher, nós precisamos consolar. E aí, às vezes você precisa trabalhar a paciência do pai, precisa trabalhar a tristeza da mãe, que às vezes não está se alimentando direito. Então a gente acaba realmente tendo que fazer uma consultoria de bem-estar aí com a família inteira, né? Perguntar o que está acontecendo e trabalhar a família toda. Então isso é um trabalho muito amplo, por isso que a gente diz que é trabalhoso, né? Não é qualquer pessoa que trabalha nessa área, porque não é simplesmente dizer toma esse remédio e vai para casa, não é. É trabalhoso você acompanhar, você se preocupar, né? E tá pensando, olha, isso pode ajudar, faz isso essa semana, faz aquilo na outra semana, né?
sempre no processo de conversação e acompanhamento. É muito importante. Para dependência em medicamentos. Então, primeiro passo para dependência em medicamentos é sempre, como dizia Paul Adler, né? Sempre fazer a faxina primeiro, tirar o lixo, né? Tanto do organismo quanto da cabeça. Então precisa fazer um detox, precisa fazer uma desintoxicação e depois você vai manter essa desintoxicação, pode ser com os óleos que a gente falou, pode ser com o Zengest, pode ser com limão siciliano. Agora é importante saber que medicamentos são e como que é esse vício, né? Que tipo de medicamento que é? É medicamento psicoestimulante? Tem gente que é viciado em relaxante muscular? Que tipo de medicamento? Então, precisa daí substituir, porque as pessoas usam isso porque elas têm um estímulo e se sentem bem. Então, a gente precisa saber o que aquilo dá para ela, o que ela sente quando ela usa, e aí buscar os elementos que possam ajudá-la. E por isso que a gente sempre fala sobre exercício físico, porque é um fator que vai ajudar a trabalhar, né, essa questão da dopamina. Então tem que saber isso para a gente poder auxiliar no que é necessário. Vocês podem entrar em contato comigo. Podem entrar em contato no Essência, aqui mesmo no Instagram, ou no meu Instagram, Sônia Mazeto, com 2 T's, e falar comigo lá, que a gente pode conversar, tá? Marcar alguma coisa, mais esclarecedor, como vocês quiserem. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, se vocês conhecem alguém que tem essa questão da dependência química, lembrem-se, às vezes a gente não precisa fazer nada, às vezes naquele momento a gente só precisa acolher. E eu adoro quando eu tenho um óleo que eu sei que vai trabalhar isso dentro do sistema límbico, através do sistema límbico, que vai trabalhar isso dentro das células, dentro desse organismo, né, dentro desse ser. Então, eu sempre tenho algum óleo que eu digo, vem cá. Às vezes não precisa falar nada, vem cá, vamos fazer uma massagem na sua mão, inala isso aqui, né? Por isso que eu falo que os óleos são maravilhosos. Eu digo que eles podem ser usados em todas as circunstâncias da nossa vida. Mais do que algo legal, ele realmente é uma readequação postural de vida, é um hábito de vida diferente. E se isso pode ajudar, eu falo que a dependência química, ela destrói muito, ela destrói a pessoa, ela destrói as emoções, ela destrói os sonhos, destrói a família e destrói a sociedade. Então, eu vou continuar incansavelmente. Nós estamos agora à busca de um outro processo, quando as pessoas dizem porque tem que usar isso, que vai ser bom para aquilo. O ser humano é um ser tão complexo. A gente tem tanta coisa para descobrir ainda sobre o funcionamento desse ser, dessa cabeça, né? E nós estamos buscando, eu e uma outra profissional, mais uma informação, porque nós acreditamos que pode haver uma questão de desequilíbrio dentro no cérebro, no frontal. E se a gente descobrir que é possível uma terapia para ajudar essas pessoas, porque normalmente no estudo que nós estamos fazendo, todas as pessoas que vão para a dependência química, elas tiveram alguma dificuldade na infância, elas tinham dificuldade de aprender diferente dos outros, elas não se sentiam pertencentes, coisa delas, e que depois isso deságua lá na frente no futuro. Então, se a gente puder ter esse olhar para ajudar antes, né, nós vamos poupar muito sofrimento para muitas pessoas e muitas famílias. Tem mais alguma pergunta? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, eu espero que tenha sido esclarecedor. Lembrem-se, fiquem com isso na cabeça.
Os hábitos, tem até, eu indico para vocês um livro que vocês podem ler e que vocês vão poder entender para ajudar as pessoas que vocês amam, que chama O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. O poder do hábito, o que o hábito faz, o que o hábito faz. Não deixe criar hábitos equivocados dentro da sua casa, não deixe isso acontecer. Quando as pessoas dizem para mim, olha, eu deixo meu marido usar a droga dentro de casa, ou meu filho, porque eu não quero que ele saia na rua, não faça isso, não faça isso, porque nós precisamos depois mudar referências. E se ele tem a referência do uso no ritual dentro da sua casa, aonde é que ele vai depois? Se ele tem que criar novos hábitos e tem que criar novas conexões, novas referências e deixar as velhas referências, né? Então, eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, mas é possível, tá? Os olhos é algo que pode nos auxiliar muito. Faça a limpeza da sua casa, coloque no difusor para que ele seja aspergido no ar, para que as pessoas que estão ali se sintam bem. E tem N forma de usá-los. Eu adoro, porque eles são muito simples e os resultados são extraordinários. Ouvindo isso da boca dos meus pacientes, que eu gosto tanto, que eu fico tão feliz quando eu vejo eles bem, de eles dizerem, olha, tá sendo ótimo, olha, eu tô me sentindo menos ansioso, olha, essa semana eu senti mais estimulado. Isso não tem preço, né? E se a gente souber que pode contribuir com algo que é mais simples, então eles podem fazer uso disso na sua vida, tá bom? Alguma pergunta mais? Não? Cadê a minha assessora? Que eu não sei. Ok, Cássia. Obrigada, Mélia. Obrigada, fico à disposição se vocês quiserem mais algumas informações. Então, hoje já saibam que a nossa prática hoje é assim, dentro desse processo. Claro que eu trabalho com outras coisas, mas dentro da dependência química, eu falo para eles, vocês precisam aprender novos hábitos, né, para poder manter a sua saúde, tá? A Tabata tá chegando aqui, então muito obrigada pela presença de vocês, desejo ter contribuído. Eu amo o que eu faço, porque o que eu faço, quando as pessoas falam, você vende os olhos, eu falo, não, eu quero que a família experimente o kit, se cadastre e use para o resto da vida, porque o que é bom e a gente tem que levar para a vida toda, né? Muito obrigada pela presença de vocês, beijo imenso.